Muito boa noite, Brasil. Aqui na Rede Brasil de Televisão, mais um programa Papo Reto Sem Mimimi. No dia de hoje, nós vamos receber uma convidada muito especial. Eu poderia dizer, a mulher coragem do Brasil, a mulher que desafiou os poderes constituídos justamente com o argumento de fazer justiça e cumprir a lei. Aqui no nosso programa, sempre, o próprio nome do programa, ele é o Papo Reto, sem mimimi, sem conversa. E nós vamos ter nessa figura, na professora, na hoje parlamentar, e um dos símbolos que vale a pena lutar pelo que é direito no nosso país, essa pessoa. Janaína Conceição Pascoal trilhou carreira jurídica e é doutora em Direito Penal pela USP, a Universidade de São Paulo, local em que também deu aulas. Atua na linha de pesquisa do Direito Penal Econômico e ficou nacionalmente conhecida por ser uma das autoras do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, junto com Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo, e participou ativamente na tramitação do processo na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós queremos libertar o nosso país do cativeiro de asinentes. Nas eleições de 2018, pelo PSL, foi a deputada estadual mais votada do Brasil, obtendo 2 milhões de votos, sendo a candidata a deputada mais votada da história do país, tanto entre representantes estaduais quanto federais. Professora, doutora, alegria receber a senhora. Minha. Pois é, uma grande satisfação. Eu acho que o nome do programa se encarna muito com o seu perfil, né? Eu te agradeço demais a possibilidade de estar aqui, mas a senhora se tornou um símbolo para o país. Mais de 2 milhões de votos, nunca. Ninguém disputando eleições proporcionais no Brasil superou 2 milhões de votos. Só a professora Janaína. Eu sou mais do que testemunha de como ela fez a campanha dela. Então, isso demonstra justamente a força, o carisma que tem. Como é que a senhora topou essa empreitada de subscrever o impeachment da presidente Dilma Rousseff naquele momento? Aquilo trouxe para a senhora ameaças de toda a ordem, de todas as circunstâncias. Como é que a senhora se colocou para esse desafio? Depois, durante o processo, a senhora mesmo lá nos últimos debates no Senado, com a maior das convicções, dizendo, eu estou com a lei, eu estou com a verdade. Mas como é que foram esses momentos para a senhora que o país precisa saber? Não, foi uma verdadeira saga, né, senador? Primeiro eu quero agradecer o convite, o carinho das palavras. E eu realmente acredito que nós temos que lutar pelo nosso país, entendeu? Seja naquela oportunidade, seja agora, pedindo o impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o senhor está tendo um papel importantíssimo. Tamo juntos. No Senado Federal, né, integrando o grupo do Muda Senado, Muda Brasil. Então, me parece que são momentos do mesmo processo de depuração do nosso país, né? O meu sentimento é de que eu não posso colocar a perder tudo que eu estudei, né, tudo que eu desenvolvi, tudo que eu ensino em sala de aula, sendo que hoje o país necessita desse conhecimento, entende? Não adianta, tem hora que você não tem como você esperar que outro faça. Você tem que fazer. O meu sentimento naquele momento era esse. Eu conversei com muita gente, muitos juristas, muitos advogados, muitos professores, todos diziam assim, olha, Janaína, você tem razão, mas isso aí não vai dar certo. Se mete nisso não, né? Isso aí não vai dar em nada. Vamos deixar sangrar. E eu dizia, na época do mensalão foi a mesma coisa, né? Vamos deixar sangrar,
não só ganharam de novo, como fizeram sucessor. Então, assim, não pode deixar sangrar, tem que tomar as providências no momento em que elas, né, são necessárias. Então, foi esse meu sentimento naquele momento e é meu sentimento hoje com relação ao que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. É por isso, já em julho, fiz o pedido de impeachment do presidente do Supremo Tribunal Federal e estou apoiando os demais pedidos também formulados por outros cidadãos brasileiros e estamos estudando apresentar um novo pedido porque, infelizmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal não para de reiterar, né, em abusos, em ilegalidades. Ele acredita que, por ser presidente da Suprema Corte, ele pode tudo. E não é assim. De certa forma, era o que o PT fazia na presidência da República. Nós temos que demonstrar que existe uma Constituição, que existe uma legislação e que todas as autoridades estão submetidas a esse ordenamento jurídico. Infelizmente, né, o Brasil é um país que precisa, de tempos em tempos, né, renovar essas lições. Infelizmente, né, não imaginei que precisaríamos passar por isso, se fosse, né, tão para rapidamente. subscrever o pedido de impeachment da presidente, hoje a senhora faria da mesma maneira? Faria. Eu assinaria novamente porque eu acho que foi determinante para o país poder chegar até onde chegou, entendeu? E é só ver os posicionamentos dos apoiadores da presidente, né? Eles são favoráveis a todo tipo de desvalorização da vida, de cidadania, né? de país mesmo. Então, eu acho que foi importante, faria tudo de novo. Eu sou uma das testemunhas ou atores que a senhora pensou muito para ir às urnas, para entrar, na política. A senhora imaginava, e a senhora fez uma campanha, como eu disse aqui na abertura do programa, a senhora dizendo às pessoas que era candidata, mas 100 milhões de recursos, sem arroubos de nada. A senhora imaginava que teria essa votação estrondosa? A senhora tinha ciência que a senhora tinha ganho tanta confiança do cidadão? No Estado de São Paulo, se fosse uma eleição de caráter nacional, não seria diferente. A senhora tinha essa noção no momento que topou ir às urnas e nos últimos momentos? Nos últimos momentos, senhor. Eu lembro quando eu telefonei para o senhor, falou, olha, vamos tentar. Não imaginava, senador. Realmente. Aumentou a sua responsabilidade? Aumentou minha coragem. Porque eu sempre fui uma pessoa com responsabilidade, senso, sim, de responsabilidade. Mas essa votação me dá força. Toda vez que alguém diz, não, mas isso é difícil, não vai por aí, não diga isso, eu me sinto fortalecida, você entende? Porque eu digo o seguinte, não sou só eu, são mais de 2 milhões. Né? Então, essa votação me dá força, eu sinto com legitimidade. A senhora puxou a eleição de mais 8 deputados dentro do partido, né? E a senhora aceitou como um desafio disputar a presidência da Assembleia, mas ali a senhora já deve ter percebido que os jogos partidários são um pouco diferentes do que a população espera. Se fizesse uma eleição direta com a população para a presidência da Assembleia, a senhora ganharia disparada. Dentro do jogo político, me parece que a classe política ficou com medo de ter a senhora sentada na presidência da Assembleia. É uma sensação que nós tivemos de fora ou foi uma realidade? Fala, olha, com ela não tem acordo, com ela vai ser o que é certo. Veja, senador, eu faria lá um enxugamento, né? Porque eu acho que tem muitos cargos ali que podem ser extintos. Eu, inclusive, fiz projetos para extinguir, né? Para extinguir o NAI, que é um departamento que tem uma série de funcionários ali, nem todos com aproveitamento, né? Se tentar reuni-los vai ser difícil. Eu fiz um projeto para extinguir a 3ª e a 4ª secretarias, a 3ª e a 4ª
a segunda, a terceira e a quarta vice-presidências, que não tem uma finalidade, não tem uma função, a não ser ter cargos ali, penduricalhos. Sim. Então, eu tomaria essas medidas, vamos dizer assim, de austeridade, que eu acho que geraria uma economia boa para o contribuinte, né? Então, talvez, e eu não escondi isso de ninguém, porque eu falei, não adianta você ser eleito e depois tentar realizar. É melhor falar a verdade, né? Para ninguém dizer, olha, me enganou, não disse que ia fazer isso. Então, eu acho que você tem que falar o que você pretende fazer, entendeu? Não escondi isso de ninguém. Então, eu acho que esse temor, eles tinham, se é que tinham razão para ter, porque eu ia fazer mesmo. Eu acredito que eles tinham uma ideia da minha pessoa no trato diferente do que eu sou. Porque como as pessoas me viam no processo, muitas vezes brava, a ideia que tinham é que eu sou assim 24 horas por dia. Eu não sou assim, eu sou muito firme nas minhas convicções. Mas eu não destrato as pessoas, eu nunca fui agressiva, né? Mesmo com quem está numa sigla com a qual eu tenho uma incompatibilidade absoluta, eu não sou uma pessoa agressiva. E eles tinham essa imagem de mim. Muitos até dizem, nossa, doutora, a senhora é diferente do que a gente imaginava, entendeu? Então, com relação a uma austeridade na administração, realmente eu seria mesmo e sou. Mas no trato, no respeito à ideia diferente, isso aí não faz parte do meu modo de ser, entendeu? Mas a senhora hoje está realizada no exercício da democracia plena, representando 2 milhões de pessoas? Eu estou muito feliz, muito feliz. Ainda bem que eu ouvi o senhor, né, que falou, Janaína, concorra. E eu dizia não. Eu estou feliz porque eu acho que eu estou sendo útil. Eu me sinto útil, sabe? É claro que a gente não consegue fazer tudo que a gente quer, né? Você vê coisa triste o dia inteiro. A advocacia, a gente lida com conflitos, mas às vezes é um conflito, são 2 conflitos. Ali na Assembleia é tristeza o tempo inteiro, é gente que não consegue um tratamento, é gente que não consegue, sabe, coisas básicas. Então aquilo te dá um desespero. E quando vai, né? pedir para o político já é a última instância, então, né? Então é uma situação já difícil. Já passou por todos os órgãos. Isso, e por outro lado, nós também temos restrições, porque eu não posso me meter numa situação particular. Todas as medidas que o político pode tomar, elas devem atender o coletivo. Mas, ainda assim, com todas as limitações, eu acho que eu estou sendo útil, né? Fiscalizando os projetos, melhorando os projetos, apresentando projetos, entende? E, então, não me arrependo nem um minuto. Agradeço o incentivo. Nós vamos para um rápido intervalo, e aqui é rápido mesmo, e nós vamos voltar com esse papo reto com a doutora Janaína Pascoal. Essa mulher, coragem, o parlamentar mais votado na história do Brasil. É um minutinho e nós já voltamos. No primeiro bloco, a senhora comentou do seu apoio, do fato de ter subscrito também processo de impeachment de ministros do Supremo. Nós estamos lá com o grupo Muda Senado, já são 21 senadores, pouco ainda diante dos 81, mas nós somos perseverantes com isso. Estamos tentando instalar uma CPI para apurar a conduta, de forma objetiva agora, do presidente do Supremo Tribunal Federal. A senhora, como professora, como estudiosa e operadora do direito, a senhora vê pertinência legal na instalação da CPI do Legislativo, no caso, o Senado, apurar condutas de outro poder do Supremo Tribunal Federal? Mas se o Senado tem o poder de processar e condenar, obviamente tem o poder para apurar. Então, é importante explicar para quem está acompanhando que a CPI ela é menos do que o processo de impeachment, sob o ponto de vista de um sistema processual. Se o Senado é a autoridade competente para instalar um processo e afastar, ou seja, condenar por um crime de responsabilidade um ministro do Supremo Tribunal Federal, por óbvio, tem competência para investigar, que é o que vai ser feito numa CPI.
Então, toda vez que me dizem, né, me perguntam, a senhora prefere o impeachment, o processo de impeachment ou a CPI, que ficou batizada de lava-toga, eu prefiro o processo de impeachment. Ele é direto. Ele é direto, mais objetivo, focado, né? A chance da gente conseguir um resultado efetivo é maior. Agora, se o presidente do Senado está tão reticente com relação aos pedidos de impeachment que ele tem lá para analisar, pelo menos que instale a CPI. Porque aí a investigação vai ser feita e, eventualmente, outros fatos virão à tona, tornando, assim, impossível seguir nessa resistência, né? Eu quero lembrar que o senhor, a senadora Simone Tebet, o senador Álvaro Dias e outros tantos senadores abdicaram da própria candidatura à presidência do Senado em favor do atual presidente, senador Davi Alcolumbre. E ele, com todo respeito, não está honrando essa confiança. Porque ele se nega a cumprir a missão que é do Senado. Ele faz uma interpretação dizendo que é da competência dele. Nós já tentamos demonstrar isso, mas a gente vai aonde? Vai no Supremo. Eu entendo. E ali está dizendo, no regimento do Senado, que é uma competência da mesa. Ele entende que é da competência dele. E aí nós temos só processo de impeachment, só do Gilmar Mendes nós temos 14, né, ao longo do tempo. Hoje nós temos mais de 30 processos de impeachment que estão dormitando. Eu queria que a senhora fizesse uma consideração, porque em nenhum momento na história do Senado foi instaurado um processo de impeachment de um ministro supremo. E a gente vai vendo as circunstâncias que fica aparecendo, olha, não mexe nas minhas gavetas que eu não mexo nas suas. A gente vê, nós temos hoje 38 senadores investigados ou processados e 176 deputados. A senhora, como estudiosa do direito, mas quem representa mais de 2 milhões de eleitores, não dá essa sensação de um acordo de cavalheiros? Olha, não mexe comigo, porque daí eu não mexo com processos de quem tem foro especial que estão lá no Supremo Tribunal. A senhora tem essa visão? Porque eu, sinceramente, não consigo entender por que esse braço de ferro todo. Eu vi lá o Modesto Carvalhosa, a senhora apresenta uma peça extremamente técnica, bem elaborada, com mais de 150 laudas, demonstrando sobejamente que tem materialidade para a instauração de um processo. Não é um impedimento sem o processo. Não, dando todas as condições de defesa. Mas o sentimento da senhora em relação a nunca ter sido instalado um processo de impeachment, é um eterno acordão? É um acordão momentâneo? O que a senhora veja, entende? quando eu entrei com o pedido de impeachment da presidente Dilma, havia um acordão entre os vários partidos, porque todos deviam, né? Tanto é a dificuldade de escolher um partido na época da eleição de 2018. O pedido de impeachment da presidente Dilma veio quebrar com isso, porque ele veio de fora, né? Hoje nós estamos de novo assistindo esse estabelecimento, vamos dizer assim, de um conforto para todas as partes. Então, para mim, fica evidente que existe, sim, esse acordão. E, na medida em que o ministro pede todas as movimentações do COAF e da Receita, ele também está mandando um sinal de que todas as pessoas estão na sua mão, né? O caso do ministro Toffoli é muito grave. É esse o sentimento, eu não tinha percebido. Não, é muito grave. É mais grave do que qualquer outra situação. Eu sei que as manifestações mais recentes pediram o impeachment do ministro Gilmar. Eu tenho várias divergências com o ministro Gilmar pelas mudanças de posicionamento, mesmo com relação à prisão em segunda instância. 16. Isso, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Mas em termos de abuso de poder, o que o ministro Toffoli está fazendo não tem precedente. Ele primeiro instaurou aquele inquérito sem objeto claro,
sem competência para investigar, começou a perseguir todo mundo, recolheu revistas, afastou técnicos da Receita. Usurpou a função do Ministério Público? Isso, depois ele pegou esse recurso extraordinário e suspendeu todas as investigações com base em informações do COAF e agora vem num crescente, porque ele... Olha que coisa interessante, ele disse que outros funcionários estavam exorbitando por terem acesso a essas informações. Afastou, puniu, suspendeu. Mas ele, pessoalmente, quis ter acesso a todas as investigações de maneira universal. Então, sob o ponto de vista do desrespeito da legislação, eu acho que esse é o caso mais grave. Daí a necessidade do senador Davi Alcolumbre agir. Ainda que ele entenda que ele é a única autoridade competente e não a mesa, sob pena de prevaricação, ele precisa decidir. Nem que seja para dizer, sou contra, porque aí as partes que apresentaram os pedidos podem recorrer para a CCJ, que está escrito lá no regimento, que existe recurso das decisões do presidente do Senado. O que ele não pode é ficar omisso, porque existe o crime de prevaricação, entendeu? Ele tem que decidir, seja a favor, seja contra, porque aí ele dá um direito às partes de seguirem na discussão. Nós já tivemos ministros, como o próprio Gilmar, que ironizou as nossas pretensões de processo de impeachment ou mesmo da CPI Lava Togas, dizendo, ó, isso vai acabar lá com a gente no Supremo. E aí vai acabar. A senhora vê isso como um deboche da justiça brasileira? Porque a gente tem 11 ministros ali que... A Corte Suprema do Brasil, a gente tem uma expectativa sempre. Eu sempre fui meio bobão, sonhador. Eu era um policial. Então, eu sempre vi na figura, na instituição, no Poder Judiciário, no Ministério Público, uma força e dizendo, olha, pode ter uma conduta que se desvie aqui, mas a instituição não. Hoje, as entidades de magistrados, os juízes de primeiro e segundo grau, estão todos nos apoiando e dizendo, pelo amor de Deus, é necessária essa depuração da Corte Suprema. O que a senhora daria de conselho para o povo brasileiro para promover a democrática mobilização nesse momento? Nós estamos fazendo, mas quando a professora Janaína fala para a população, o crédito é muito maior. Então, o conselho que a senhora dá para o Brasil? O conselho é sempre de urbanidade. Então, escreva para o seu senador. Escreva para aquele senador em quem você votou de maneira respeitosa. Eu nunca gosto, sabe, de xingamento, de ameaça, de grosseria, explicando por que você entende que esse impeachment precisa ser feito. A legislatura passada, tanto no Senado como na Câmara, fez história, afastando uma presidente que merecia ser afastada por crimes gravíssimos. Hoje, nós podemos fazer história novamente. Esta legislatura do Senado Federal pode fazer história instalando e efetivando o processo para afastar o presidente do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, ele deu causa, ele está dando causa e ele procura fazer crer que o problema da população é com o Supremo. Então, esse é um outro pedido que eu faço. Nas manifestações, nos e-mails, não falem mal do Supremo. Foquem nas atitudes daquelas pessoas que a instituição merece respeito. Sim, que estão desrespeitando o Supremo. Aqueles membros que não estão honrando a instituição é que merecem a punição, não a instituição como um todo. Por isso tem gente com raiva de mim que me manda mensagem. Não, doutora, a senhora tem que apoiar, fechar o Supremo. Jamais! Nós temos uma ordem constitucional que funciona. Já mostrou na época do Collor, já mostrou na época da Dilma. Tem que mostrar agora de novo. Simples assim, dentro do que está escrito na Constituição e na lei. Nós estamos conseguindo depurar a nação sem sangue. Agora, nós não podemos nos acomodar. Entendeu? Nós não podemos. Então, cada cidadão tem que escrever para o seu senador. E o povo do Amapá tem que escrever para o presidente do Senado.
Porque o presidente do Senado, com certeza, quer ser reeleito. Não só presidente, mas também senador. E se ele é do Amapá, é o povo do Amapá que vai colocá-lo lá novamente ou não. Por isso é que eu estou pedindo a ajuda do povo do Amapá. Se o presidente Davi Alcolumbre é contra, ele que despache para a gente poder recorrer. O que não pode é inviabilizar o funcionamento da casa, que é o que ele está fazendo. Bom, gente, como diz o caipira na minha Venceslau, o tempo ruge. Aqui com a professora Janaína nós passaríamos horas. Eu fiz questão absoluta que ela estivesse aqui conosco, vocês perceberam. Ela sabe o que está falando e fala com convicção. Deu uma lição hoje para o povo brasileiro, uma lição que nós vamos fazer chegar para cada um dos senadores, mandar também esse programa para os 513 deputados, para as forças vivas da sociedade. Professora, muito obrigado da presença da senhora. Continue a ser esse exemplo para a gente. Como eu disse na abertura do programa, é a mulher coragem. Não se intimida, se coloca com veemência, mas se coloca com respeito e educação sempre. Isso que faz a diferença. Que Deus abençoe a senhora nessa luta. Também, senador. Na primeira oportunidade, nós vamos estar atrás da sua assessoria para a senhora voltar conosco aqui. Porque aqui o papo é reto, sem mimimi. No próximo domingo estaremos juntos de novo, aqui na Rede Brasil de Televisão.